Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e o tema do vídeo de hoje: pornografia causa crise de abstinência? Fique conosco até o final que nós vamos responder essa pergunta para você. E o nosso vídeo de hoje começa com a pergunta: se pornografia causa crise de abstinência. Mas primeiro, vamos saber o que é crise de abstinência na dependência química. São sintomas mentais e físicos que ocorrem após a interrupção ou diminuição no consumo de uma substância que causa dependência. Então, crise de abstinência é quando você interrompe ou diminui aquele consumo daquela sua dependência, seja drogas lícitas, ilícitas. No nosso caso aqui é a pornografia. E no nosso livro nós falamos mais sobre isso, sobre pesquisas científicas que descobriram que pornografia é considerada uma droga, comprovado cientificamente, muito mais viciante do que a própria cocaína. Partindo desse pressuposto que a crise de abstinência, quando você tem uma interrupção ou diminuição no consumo, e partindo também do princípio que a pornografia é considerada uma droga, tem também crise de abstinência. Como assim, Daniel? Me dê alguns exemplos. Alguns alunos, na verdade, vários alunos, nos relatam que quando eles param ou diminuem de consumir pornografia, eles têm vários sintomas. Teve um aluno que ele ficou um dia, porque ele era viciado, todos os dias ele consumia pornografia. Portanto, ele ficou um dia sem ver pornografia. Vieram vários sintomas físicos e emocionais. Sintomas físicos, ele começou a ter dor de cabeça, começou a ter dores pelo corpo, dores na coluna. Ele ficou desanimado, ele ficou com mal-estar. Ou seja, teve vários sintomas quando ele fez a interrupção no consumo da pornografia. Como outros alunos também relataram, dores na coluna, ira. Olha só, vários alunos, eles relatam um sintoma, que esse sintoma é o mais comum de todos, que é a ira. A partir do momento que eles param de consumir a pornografia, vem aquela ira, aquela irritabilidade. Isso aponta também para a dependência química. Vocês já viram pessoas que, seja dependência em cigarro, maconha, crack, quando elas param de consumir, as pessoas começam a ficar com irritabilidade. Assim também é na pornografia. E agora pode surgir a pergunta: Daniel, o que fazer com essa crise de abstinência? Nós vamos te dar alguns passos aqui para que quando essa crise de abstinência vir, você ter ferramentas para lutar contra ela. Primeiro, vamos lá na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios fala o seguinte: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Primeiro aí, a gente já entende que toda tentação é humana, ela não é sobrenatural. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará
uma saída. Em algumas versões fala escape, para que a possais suportar. Então, quando vier a crise de abstinência, você tem o que nós chamamos de rede de proteção. Você tem como pedir ajuda, em primeiro lugar para Deus, depois uma oração, uma leitura da palavra, para o seu conselheiro, para o seu líder, para o seu pastor. Ou seja, você tem um escape. Antes da queda, tem um escape. Então, quando vier a crise de abstinência, lembre-se, você tem um escape. Segundo passo, ninguém morre de vontade. Vontade vem, vontade passa. Eu fiz um vídeo, está aqui no card, só teve um homem no mundo, somente um, que morreu de vontade. Mas nenhum morreu e mais nenhum nunca morrerá de vontade. Então vejo aqui esse vídeo que fala somente de um homem que morreu de vontade. Então nós não vamos morrer de vontade. Dura 5 minutinhos. A vontade vem e a vontade vai passar. A crise de abstinência vem, a crise de abstinência vai passar. Terceiro passo, com o passar do tempo, essa crise de abstinência ela vai diminuindo. Nós sabemos que na questão cerebral, o vício ele cria caminhos neurais. Então, o cérebro, como as drogas liberam um neurotransmissor chamado dopamina, o cérebro fica dependente de dopamina. Então, a partir do momento quando a pessoa para o consumo, o cérebro ele vai estranhar, ele não vai achar normal aquilo, porque o cérebro estava acostumado com aquele caminho neural passando todo dia, gerando dopamina. Então o cérebro vai estranhar, opa, cadê a dopamina? Então o cérebro ele vai reclamar, por assim dizer, num modo muito simplório de dizer, ele vai reclamar. Então ele vai pedir a dopamina. E é aí que acontece a crise de abstinência. Vai vir dor de cabeça, vai vir ira, vai vir um mal-estar, vai vir dores pelo corpo. Mas se você resistir, se você ter domínio próprio, se você começar a gerar os frutos do Espírito, arrependimento, domínio próprio, obediência, praticar as direções, com o passar do tempo, se você for resistindo, essas crises de abstinência, elas vão diminuindo com o passar do tempo. Já aconteceu com vários alunos nossos. Com o tempo, essas crises foram diminuindo até chegar a um ponto de não ter mais crise de abstinência, porque o cérebro entendeu que você não está mais consumindo aquela substância, não está mais alimentando o cérebro de dopamina. Então, ele vai se adaptar. Tem até um vídeo que nós vamos fazer chamado de neuroplasticidade. O nosso cérebro, pessoal, é incrível. Ele se adapta a ambientes, ele se adapta a leituras, ele se adapta a emoções, ele se adapta a tudo. Então, a partir do momento que você resistir, a partir do momento que você estiver domínio próprio, essas crises de abstinência vão diminuir com o passar do tempo. Amém? Glória a Deus pela tua vida. E eu queria deixar uma dica para você. A última dica. Você que está viciado em pornografia, já não sabe mais o que fazer, já entrou em depressão em alguns casos, até pensamentos suicidas. Eu quero te falar que tem como sair dessa prisão, tem como ter liberdade. E a dica que nós vamos te deixar hoje é o nosso clube de membros. Aqui do nosso canal do YouTube tem membros exclusivos. Quais são os benefícios de ser membro exclusivo aqui do nosso canal? Você vai ter vídeos exclusivos que nós não publicamos para o público em geral. Você vai ter devocionais, vai ter imagens exclusivas, áudios exclusivos, lives exclusivas. O vídeo semanal que nós publicamos na sexta-feira, você vai receber ele antecipado. Só tem acesso
as reprises, quem é assinante do nosso clube de membros aqui do canal. Então, o link está aqui embaixo. Saiba mais sobre esse nosso clube de membros. Amém? Deus abençoe tua vida. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Você vai receber diversos conteúdos semanais que vão edificar a tua vida. Então, te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau.